Bom dia, gente. Hoje, terça-feira de Ogum, do protetor Ogum. Hoje nós vamos falar de bondade, né? Bondade, de fazer o bem, de fazer coisas positivas, né? De ser caridoso, de mostrar o nosso potencial, de que nós podemos fazer o bem sem olhar quem, sem titubear. E aí eu me lembro de uma passagem de Jesus, onde ele, perquirido pelos acusadores dele, aí os acusadores dizem que ele é bom. Ele diz assim: bom é o meu Pai que está no céu. E Jesus tinha a humildade de dizer isso, que não era bom. Bom era o Pai que estava no céu. Uns 30 anos depois, né, depois que ele se foi, ou uns 20 anos depois, uma coisa dessa, no ano 50, no ano 40, uma coisa dessa, depois de Cristo, né? Saulo de Tarso disse: aquilo que eu quero fazer de bom, eu não faço. E o que eu não quero fazer de ruim, isso sim eu faço. Então, são duas passagens bíblicas, tá? Do Evangelho de Jesus. E foi o próprio Jesus que falou, e o Paulo, que virou um apóstolo, 13º apóstolo, porque ele nem conheceu Jesus, tá certo? Ele conheceu Jesus quando caiu do cavalo, talvez aquela luz, e Jesus perguntou: Saulo, por que me persegues? E aí dali ele começou toda a peregrinação dele, foi curado por um dos discípulos de Jesus, ficou cego e etc. Bom, todo mundo sabe dessa história. Passou aí a Semana Santa e todos ficaram por dentro da história, pelo menos a história que é contada, né, por todo mundo. Então, a bondade, gente, veja, eu ontem tive um colóquio, né, uma conversa, um diálogo muito gostoso com uma prima minha, e foi muito interessante, porque eu tenho minhas quedas, né? Eu não sou bom, não sou nada disso, não sou guru, não sou nada, só estudei um bocado e tento passar as coisas que eu estudei, que eu passei, né, com vocês, para a gente interagir, para conversar, né, para melhorar também, porque eu acho que assim, a caridade não é só feita através do pão, da sopa, da cesta básica, do agasalho, não. A palavra também acalenta, escutar também é um fator, né? Aqui nós temos o atendimento fraterno, aqui nós temos a psicoterapia, que é a parte profissional, aqui nós temos tudo isso, né? E tudo isso, né, melhora o ser humano. A pessoa sai daqui leve, porque conversa, porque bate um papo e tudo mais, tá certo? Então, a gente bateu um papo muito sério sobre isso, e ela me disse assim: para melhorar, muitas vezes a gente tem que fazer um esforço. Talvez as quedas que você tem, porque eu tenho quedas, né? Você sabe, você como devia só compreender que deve fazer algumas coisas para melhorar. Aí eu digo: pior, minha prima, que eu sei o que devo fazer, mas tem hora que eu não consigo, por conta dos entreveros da vida, por conta das dificuldades, desculpa, por conta das dificuldades, das coisas que aparecem, das surpresas emocionais, dos abandonos, da solidão, que agora está virando solitude. Estou gostando muito de ficar só, eu estou me amando a minha própria pessoa, tá certo? E todas essas coisas, muitas vezes nos faz cair, né? Nos faz descer a nossa frequência, né? A gente fica chateado, aborrecido. Ontem eu vi a morte do Papa e eles passaram sem parar uma reação que o Papa teve quando visitou
me parece que os Estados Unidos, e uma pessoa tentou pegar uma moça, até de origem oriental, tentou ficar pegando na mão dele e ele deu um tapa na mão dela. Depois pediu desculpas, porque ninguém é de ferro, tá? Nós não somos o cavaleiro da luz, né? Nós temos treva e luz dentro de nós. Nós temos coisas positivas demais que nos enobrece, temos coisas negativas demais. A gente tenta vencer as coisas negativas. Então, portanto, ninguém se culpe de ter uma reação, tá? Contanto que ela não seja tão violenta. Por isso que esse corpo, ele é dotado do bug. Bug que significa que é o seguinte, é que na espiritualidade a gente pensou, aconteceu. Já no corpo não, a gente pode pensar, contar até 10 e não fazer aquela bobagem que a gente ia fazer, tá certo? Então isso já é um bem. Mas o Papa ali foi pego de surpresa. A moça puxou a mão dele e ele, bateu na mão dela. Depois pediu desculpa, se retratou. As pessoas caíram em cima dele por conta daquilo, tá? Então nós fazemos coisas ruins também, gente. Nós somos sombra e luz, eu já disse, o céu e o inferno está dentro de nós. Nós não temos que nos culpar por nada. Temos que nos responsabilizar, e ele se responsabilizou. Ele disse, eu quero pedir desculpas, me responsabilizo, mas eu sou o Papa, mas eu sou um homem, com todos os defeitos e problemas e reações que um homem tem, que uma pessoa, um homem, uma mulher tem, entendeu? Então, fica aí a minha mensagem. A bondade, ela não significa as reações que nós temos, porque nós somos humanos. Não se culpem por isso. Sejam bons o maior número de horas possível, minutos possível durante o dia, e que no final do dia a balança do bem e do mal dê a balança do bem muito mais pesada do que a balança do mal, tá certo? Ou a balança do mal muito mais pesada do que a balança do bem. A balança do bem tem que estar leve, né? Nós precisamos fazer muito mais do que nós fazemos. Eu não sei muito bem esse negócio de balança, mas o que significa dizer é que nós devemos fazer muito mais coisas boas do que coisas ruins. Então, tentem fazer isso, que já é uma grande caridade. Escutar uma pessoa, atravessar um velhinho no sinal, ceder a cadeira do ônibus, quando chega uma pessoa idosa em pé e tal, e até qualquer pessoa, sei lá, você está vendo que a pessoa está cansada, cede a cadeira do ônibus. Então é por aí que a gente faz a bondade, tá certo? Namastê, o ser grandioso que existe em mim. Saúda o ser grandioso que existe em você, muito axé, boa terça-feira de Ogum, saravá, um beijo no coração, tudo de bom para vocês nessa terça-feira de proteção. Um abraço, beijo.